falar num termo chamado milagre grego? Já ouviram falar do milagre grego? Então a gente vai começar a nossa conversa a partir deste ponto, tá certo? Milagre grego, possivelmente vocês não acessaram essa terminologia, mas muito certamente nos espaços acadêmicos que vocês frequentaram, nos espaços escolares que vocês frequentaram, vocês acessaram uma historiografia única que coloca o acento de todas as formas de conhecimento, a origem de todas as formas de racionalidade na civilização grega, na Grécia Antiga. Enfim, né, que todas as formas de conhecimento, praticamente quando a gente vai acessar na universidade, quando a gente vai estudar, vai aparecer aquele sujeito lá que vai dizer: surgiu na Grécia no século IV a.C. E o mais doido disso tudo é que a gente não questiona, a gente não problematiza, a gente acha normal, olha que doideira, a gente acha normal no mundo, nessa dimensão, com tantas civilizações, com tantos povos, com tanta efervescência cultural, a humanidade esperar apática e sem vida o surgimento da civilização grega para o pensamento se desenvolver. Olha que coisa muito pouco racional, isso é muito pouco racional. Mas sabe por que a gente acredita nisso? Do mesmo modo que a gente acredita que... Olha, outra doideira que a gente acredita que a história geral, a história da humanidade é a história da Europa. A gente acredita que a nossa história, a gente vai para a escola, a gente estuda isso. A gente estuda que tem uma idade antiga, marcada pelo modo de produção escravista, que geralmente ali a gente estuda a civilização grega e romana, as civilizações. Aí depois tem o modo de produção feudal e a gente passa para a Idade Média e a gente passa um tempão na escola estudando as obrigações de serviço, a relação do servo, o que é o feudo, o que é sucerania, enfim. Aí depois a gente vai estudar, né, a transição do feudalismo para o capitalismo, na verdade a transição desses modos de produção, marcando o advento da Idade Moderna, né, da modernidade, que a gente fala, o período moderno da Europa. Porque essa transição, primeiro que o feudalismo, gente, uma parcela extremamente diminuta da humanidade viveu o feudalismo, inclusive na Europa. Porque a Europa também não é esse todo homogêneo que a gente imagina que é. Imagina o mundo, né? Então, assim, há uma história geral que não é geral. Há uma história geral que a gente estuda na escola que foi uma história universalizada. Uma história narrada dentro da perspectiva do opressor, né? E que nós universalizamos e adotamos como a nossa história. A gente adota uma história também de que as Américas, que nosso continente é fundado pela chegada de europeus. Você imagine que povos originários viviam aqui, né, há milênios, tinham suas civilizações, suas construções culturais, suas produções filosóficas, científicas, tecnológicas, religiosas, mas tudo isso é jogado pela janela, tudo isso é defenestrado, tudo isso é apagado, muitas coisas são pilhadas, porque é muito importante a gente entender que uma coisa é epistemicídio, né? Epistemicídio é o apagamento das produções intelectuais de um povo, é a extinção, é o genocídio dessas formas de conhecimento de um povo. E a pilhagem epistêmica, que é um processo de sequestro desses conhecimentos e que a gente vai ver que em grande escala isso aconteceu muito com o continente africano, tá certo? Então a gente, por exemplo, abre mão de um conhecimento basilar da arqueologia, que é a Luzia. A Luzia, por exemplo, é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil. E Luzia tem uma peculiaridade muito importante. Luzia é negra, gente. Luzia é uma mulher preta. Uma mulher preta que tem uma datação fóssil, né, pela radiação, né, emitida pelo isótopo 14 do carbono, que data que Luzia viveu há 11.300 anos. Ou seja, há 11.300 anos, uma mulher africana atravessou, óbvio que não foi só ela, né? Atravessou o Atlântico, e isso é muito normal da gente imaginar, porque
antes da era humana, a gente sabe que existia a Pangeia, que esse grande bloco continental, né, a partir de processos de choques, de terremotos, enfim, se separou e essas placas continentais foram aos poucos se separando, né? Então a distância do continente africano para a América do Sul, por exemplo, há tempos atrás era muito menor do que o que é hoje, por exemplo. Então nesse contexto de 11.300 anos a gente tinha uma mulher negra aqui. Zuzu também, que é o segundo fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, que foi encontrado na Serra da Capivara. Luzia foi encontrado em Minas Gerais. É também uma mulher que a reconstituição facial aponta para uma mulher negra. E por que a gente abre mão dessa história de uma ancestralidade diaspórica africana muito anterior à diáspora escravagista, mostrando que existiam povos africanos que estavam nestas terras, que conviviam com povos indígenas, né, muito antes da escravidão, para abraçar uma narrativa histórica de apenas 4 séculos, que é isso que a escola faz com a gente. A escola bate 4 séculos de subserviência negra na cabeça de pessoas negras e não negras. E isso é a base, é algo que vai ser base lá para o racismo estrutural no Brasil. A gente acredita de fato que a história de pessoas negras começa na escravidão, por exemplo. Não ficou lá todo mundo parado, né, gente? Esperando chegar a modernidade europeia para escravizar o povo africano, para desumanizar o povo africano, para daí então eles entrarem no livro didático, né? Porque você sabe que a primeira imagem que geralmente a gente tem de pessoas negras nos livros didáticos, pelo menos no Brasil, é de uma pessoa negra no navio negreiro. Né? Como isso é doloroso, né? Para a construção subjetiva de pessoas negras. E como isso é problemático também para a construção subjetiva de pessoas brancas que ficam achando que pessoas negras, né, estavam em outras dimensões e de repente, bum, apareceram para ser escravas. Né? Isso é esquisito, gente. Isso é um problema. A gente não pode pensar desse modo. Mas então, voltando para a questão da pilhagem, eu acho importante a gente resgatar aqui algumas produções científicas, tecnológicas africanas que, por exemplo, foram pilhadas. No livro Os Elementos de Euclides, eu li esse livro tem uns 3 anos, né? No prólogo dos Elementos de Euclides, ele vai nos trazer que aquelas deduções matemáticas no campo da geometria que ele vai apresentar ali, ele acessou em Kemet. Em Kemet. Kemet era o nome dado pelos africanos e africanas ao Antigo Egito. Então ele acessou aqueles conhecimentos em Kemet, mas ele diz no livro que ali ele vai cientificizar, como se fosse algo desse tipo, ele vai generalizar, porque esses conhecimentos em África eles eram utilizados para desenvolver questões práticas da vida em sociedade. Questões pequenas, como por exemplo produção de pirâmides, como cálculo do perímetro urbano da cidade para saber onde que se pode, né, arquitetonicamente construir casas, enfim, para que as enchentes do Rio Nilo as pessoas não sofram com as enchentes do Rio Nilo, né? As enchentes não atinjam essa população. Então a gente está falando de uma matemática altamente aplicada. E aí o Euclides faz essa referência e faz lá as deduções. Então no campo da química a gente vai ter o processo de mumificação. Pense comigo. Nesse processo de mumificação, não eram todas as pessoas, né, de Kemet que passavam por processos de mumificação, eram as pessoas mais destacadas da sociedade. Mas enfim, esse corpo, depois que a pessoa era morta, óbvio, né, esse corpo era fissurado e processos químicos eram desenvolvidos com esse corpo. Então esses órgãos eles eram retirados, eles eram colocados, né, com uma espécie de sal para aquarar no sol por 70 dias, eram embalsamados com uma emulsão química que era preparada pelos egípcios e pelas egípcias à base de mercúrio, eram colocados novamente nos seus respectivos lugares, era costurado, esse corpo era embalsamado por fora, era enfaixado e colocado no sarcófago. Gente, o primeiro processo de mumificação data de 3.600 a.C. E a gente tem o acesso a essas múmias até o dia de hoje, com matéria orgânica conservada. Vocês fazem ideia do que é isso, gente?
acho que vocês não fazem ideia, do grau avançado dessa ciência. E melhor, como que essa ciência da mumificação impulsionou conhecimentos no campo da medicina. Porque muito anteriormente aos europeus, os povos africanos acessaram a fisiologia humana, não é isso? Então, proporcionou o desenvolvimento de papiros da medicina, exemplo do papiro medicinal de Londres, de Edwin Smith, papiro de Éberes, enfim. Então, eu gostaria de dizer para vocês estão percebendo o meu colar de Wakanda, maravilhoso, que eu sou uma pessoa muito fã mesmo do Pantera Negra, sou uma pessoa muito fã dessa civilização fictícia, né, à base do vibrânio, altamente desenvolvida no campo da tecnologia, e também da sua cosmovisão acerca das relações humanas, né, e da relação do ser humano com a natureza. Eu sou altamente fã de Wakanda, e eu gostaria de dizer para vocês que Wakanda não é necessariamente uma civilização, um povo de uma ficção científica, né? Eu gostaria de dizer que é um povo altamente possível de ter existido, ou a gente poderia ter chegado nesse estágio da civilização hoje em África, se não fosse pelo processo de desumanização, se não fosse pelo processo de animalização, se não fosse pelo processo de desintelectualização, de apagamento das nossas memórias, da nossa história, em termos da nossa ancestralidade africana. Se não fosse pela invasão, né, dos europeus e por esse processo de sequestro dos nossos conhecimentos, da nossa dignidade, sem dúvida alguma, em África, Wakanda seria uma civilização altamente possível, ok? Então vamos entender que na realidade o milagre, gente, da ciência é africano, ok? Beijo grande!